E aí, galera, sensacional! Estamos juntos hoje aqui para uma aula sensacional. Na aula de hoje é a aula 1 sobre interpretação de textos. E esta aula vai transformar a forma como você, a partir de agora, fará as questões de interpretação de texto. Se você usar essas técnicas daqui, essas técnicas vão dar para você a certeza de que você acertará a questão. Não é como sair de uma prova e dizer assim, eu não sei como foi porque foi muito interpretativa. Porque um texto, ele é baseado em uma ideia. Então, quando eu falo compreensão de texto, você precisa compreender o que o texto diz. E se você compreende o que o texto diz, a alternativa correta tem que fazer um link direto com o texto. Se você lê o texto, compreende e interpreta, não tem como você interpretar aquele texto errado. Há um limite para a interpretação de texto. Por um exemplo, quando eu digo Maria é gentil, essa frase, que é um texto, tem um limite de interpretação. Eu posso, a partir dela, ter várias inferências, mas há um limite de interpretação. Quando eu digo, por um exemplo, Maria hoje não tomou banho, eu tenho interpretações a partir disso. Se Maria não tomou banho, qual é uma consequência disso? Ela não está cheirosa. Percebe? Eu não tenho como dizer Maria não tomou banho e dizer que ela está cheirosa. É impossível. Então, o texto esbarra nesse limite de interpretação. Por isso, eu queria muito apresentar para vocês 5 pontos. E eu queria que você repetisse esses pontos comigo. Primeiro deles, extrapolação. Segundo, redução. Terceiro, contradição. Quarto, generalização. E o quinto e último, que será a alternativa correta, sinônimos. Ou seja, a alternativa correta é aquilo que o texto diz, só que com outras palavras, usando sinônimos. As alternativas corretas, que é o que você vai fazer a partir de hoje, seguem esses 4 outros princípios. Para uma alternativa estar incorreta na interpretação de texto, ela tem que dizer mais do que o texto diz. Ela precisa extrapolar o que o texto está dizendo. Então, quando você lê a alternativa dos nossos exercícios, lembre-se, será que ele está aumentando o que o texto diz? Será que ele está extrapolando o que o texto diz? Quando eu digo, por um exemplo, Maria é obesa. Isso é uma informação. Ao dizer, por um exemplo, Maria pesa mais de 180 quilos, claro que eu estou dizendo que ela é obesa, mas essa informação não está no texto. Então, observe, extrapola os limites da informação do texto. E você tem que buscar no texto, a partir de hoje, o quê? Sinônimos. Você tem que buscar a alternativa que está dita no texto, só que com outras palavras. Não se esqueça. Este é o princípio básico e fundamental que fará você interpretar textos de maneira brilhante. Extrapolação, redução. Quando eu digo uma afirmação e eu reduzo um pouco o que o texto diz, não é um sinônimo. Ou seja, ele está reduzindo o que o texto diz. E isso fará da alternativa incorreta. A contradição, ela é muito fácil de ser identificada, porque normalmente essa contradição vai ter na alternativa um não.
vai ter na alternativa nunca. E aí ela é muito mais fácil de dizer. Freud tem um princípio que diz o seguinte: o amor é proporcionalmente inverso ao ódio e quando um se transforma no outro, tem o mesmo tamanho. O que é que ele está querendo afirmar? Que do amor para o ódio é como um botão de off, entende? Basta apertar aquilo ali. Então, numa interpretação de texto, é muito fácil você marcar exatamente o contrário do que o texto diz. Ao contrário do que se pensa, o contrário é muito mais próximo da afirmação real. Então você tem que estar muito atento, e atento inclusive com essas palavrinhas, não, nunca. Outra técnica a importante interpretação de texto é a generalização. Cara, em 99,999% dos casos, quando uma alternativa disser assim, sempre, ela vai estar errada. Porque o elaborador da prova está recorrendo à técnica da generalização. Na aula de hoje, o que eu estou fazendo é revelar a técnica que os elaboradores de prova utilizam para que você entenda como ele pensa. Sempre, se tiver só, vai estar incorreto, é a generalização. Se tiver o apenas, é uma generalização também. Então, cuidado com essas palavrinhas. Busque sempre os sinônimos. A partir de agora, nós vamos colocar aqui uma lista com questões para vocês fazerem e você vai ser obrigado a utilizar essas técnicas. Por favor, ao lado de cada uma das alternativas, escreva extrapolação, redução, contradição, para você ir aperfeiçoando. E eu garanto que no próximo concurso que você fizer, na próxima prova que você fizer, garanto que no Enem ou em qualquer outra prova que tenha interpretação de texto, o seu desempenho aumentará substancialmente em interpretação de texto. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Até o nosso próximo encontro.